Com a coordenação de Rosângela Brandão e Paulo Fernandes. Coreografia e indumentárias de Paulo Fernandes e o apoio cultural de AR Fotografia. Paulo Fest Decorações, Cursos Fênix, Autopeças Santa Inês e Edna Brandão. Com vocês, a partir de agora, Balé Indígena Guaçu Guarani. Guaçu Guarani. Há muitos anos atrás, na tribo Guaçu Guarani, o sábio pajé contava a história de uma grande guerreira. Dinaí era uma bela índia que impressionava a todos pela sua beleza, seu espírito de bravura e com a rapidez e muita inteligência que executava suas atividades. Essas posturas deixaram todos da tribo Guaçu Guarani impressionados. Com todos esses atributos, Dinaí passou a causar ciúmes entre a maioria da população da sua tribo, que passaram a implicar, perseguir e desfazer tudo aquilo que ela fazia. Desde a tarefa familiar, como a caça e pesca onde ela se destacava, a fim de deixar sua imagem suja perante o grande cacique. Da tribo, quem mais despertava ciúmes e ódio de Dinaí eram seus próprios irmãos, cansados de ver Dinaí ser sempre elogiada pelo seu pai, o cacique, o grande Caúna. Certa vez, os dois irmãos de Dinaí combinaram e tramaram de eliminá-la da tribo. Ao cair da noite, enquanto a tribo dormia, eles arquitetaram ceifar a vida de sua irmã. Mas no momento em que se preparavam para a prática do crime, os irmãos fizeram muito barulho, o que despertou a índia, que possuía ótima audição e estava sempre atenta em caso de invasão da tribo. E eis que, sem saber que eram seus irmãos que estavam na calada da noite, Dinaí começa uma batalha. E no ataque criminoso, os irmãos foram mortos. Ao perceber que se tratava de seus irmãos, assustada e desesperada, ela, sabendo da ferocidade de seu pai, o grande cacique Caúna, Dinaí foge da tribo a fim de se esconder do crime. Ao saber do assassinato de seus filhos, o cacique ordena aos melhores guerreiros da tribo a sair na mata e só retornarem quando capturarem Dinaí, seja morta ou viva. Em nosso item de número 1, ela que representa o símbolo em movimento. Ela que vem com a bandeira cheia de garra, elegância e bailado. A nossa porta-estandarte, representado pela belíssima Paula Grazielli. Criatura de lutar, a tua dança sintetiza os elementos em cada harmonia, terra
o chefe da tribo, nosso grande cacique, representado por ele, Paulo Fernandes. As feras os olhos flamejam, os predadores do além. Começa a música, o grande Deus animal. Com vocês, em nosso item de número 3, a lindíssima, ela que traz em sua indumentária a arara vermelha, a nossa cunhatã Flávia Santos.
agora com vocês em nosso item de número 4. Ele, o protetor da tribo Guaçu-Guarani, o nosso índio guerreiro, Léo Eventos. O som de carne bairou. Anuncia um banquete que virá. O réu, no céu vermelho, traz o sonho do xamã. Em breve, o bicho vai cantar o Vai Maracá. Devorado por serás. Devorado por serás. Resistência dos serás. Essa coragem do povo vermelho. O som de carne bairou. O som de carne bairou. O som de carne bairou. Uma salva de palmas para a dança indígena Guaçu-Guarani de Santa Inês. Se passaram até a Índia, enfim ser presa pelos índios, guerreiros de seu pai. Assustada e sozinha, Dinaí finalmente foi alcançada e amarrada. O grande cacique ordena aos guerreiros que joguem Dinaí no fundo das águas escuras entre os rios Negro e Solimões. No profundo mergulho para a morte, várias espécies de cardumes surgiram em seu socorro e levaram o corpo da Índia para a margem do rio. Era noite de lua cheia.
E ainda desmaiada, Dinaí sentiu a lua cobrir o seu corpo com a sua luz de magia. E esses raios encantados transformaram a Índia em uma lindíssima e poderosa mulher, com porte de princesa das águas, cabelos escuros como as águas do Rio Negro e a pele morena como a força do rio Solimões. O corpo planejado de escamas e o espírito da brava serpente, a rainha das encantarias.